Queridos, o texto que lemos, ele tem como título em Lucas, a pesca maravilhosa, mas em Mateus capítulo 4, do 18 ao 22, e em Marcos capítulo 1, verso 16 ao 20, o título é a vocação dos discípulos, ou a chamada dos discípulos. Lá, tanto Marcos como Mateus, eles resumem o texto apenas na chamada de Jesus a Pedro. Lá ele diz que andando Jesus pelo mar da Galileia, aqui ele fala Genezaré, o lago de Genezaré, mas é o mesmo lugar. Porém, lá, tanto Marcos como Mateus, eles focam na chamada de Pedro, na chamada dos discípulos. Lucas aqui ele descreve o texto de uma forma em que ele fala do local, como Jesus chegou e o que Jesus fez e o que sucede após aquilo que Jesus realiza. E eu gostaria de falar com vocês sobre uma pesca maravilhosa realizada no lago de Genezaré ou no mar da Galileia, realizada por Pedro após uma palavra de ordem do Senhor Jesus. Mas vamos observar aqui, irmãos, que a primeira coisa que acontece é que Jesus estava ali pregando a palavra. As pessoas estavam apertando Jesus, estavam muito próximo dele porque queriam ouvi-lo. E então Jesus, ele vendo a necessidade do povo e estando disposto a pregar para aquele povo, ele observou e via que ali na praia estavam 2 barcos. Barcos de pescadores que haviam trabalhado a noite inteira. E Jesus então ele entende que se ele entrasse em um daqueles barcos e pedisse para que um daqueles barcos se afastasse um pouco, seria mais fácil então ele pregar e ali todas as pessoas o ouvirem. E então aí se inicia o processo na vida de Pedro. Havia 2 barcos e Jesus teria que escolher um daqueles barcos. E ele olhando, e então ele escolhe o barco de Pedro, e ele chegando até aquele barco fala assim, olha, me leva até um pouco ali, me afasta um pouco da terra, para que eu possa pregar para essas pessoas. E Pedro prontamente ouviu a voz do Senhor. Uma coisa que nós devemos entender é que Jesus, irmãos, ele sempre vem ao nosso encontro. E Jesus escolhe pessoas. Aqui nós encontramos Jesus, ele tinha uma necessidade, a necessidade de Jesus era de pregar para aquelas pessoas. Mas ele olha e observa que havia barcos, e daqueles barcos, Pedro era o dono de um desses barcos. E ele se dirige a Pedro. Jesus, ele vai até Pedro. E Jesus escolhe o barco de Pedro. Isto mostra que o Senhor Jesus, ele sempre vem até nós. Ele sempre está vindo ao nosso encontro. Porque até mesmo, irmãos, quando nós no passado éramos pecadores, nós não tínhamos como escolher a Jesus. Nós não tínhamos como nos dispor dos nossos pecados, do nosso velho homem, da nossa natureza que estávamos mortos, e irmos até Jesus. Nós não tínhamos essa vontade. Nós não tínhamos esta liberdade por nós mesmos. Mas Jesus, ele sempre vem até nós. E aqui o texto diz que ele vai até Pedro e fala, Pedro, olha, eu preciso do teu barco. Eu preciso que você avance um pouco aqui na água, se afaste um pouco da terra, porque eu preciso pregar para estas pessoas, mas eu preciso do seu barco. Então, Pedro, ele faz isso. Ele, então, cede o seu barco para Jesus. Ele ouve a voz de Jesus e ele se submete a atender o pedido de Cristo. E o texto diz que Jesus, ele usa esse barco, ele prega para as pessoas. E no verso 4 ele diz, Lucas, quando ele acabou de falar, então ele disse a Simão, Simão, olha, lança, afasta o barco, vai até o largo, que era um lugar de pesca, um lugar com mais profundidade. Ele diz, vamos até lá e lança as redes para pescar. E aí começa então o dilema de Pedro. Pedro, ele havia pescado a noite inteira. Pedro era um pescador, ele era um homem do mar, ele era experiente. E quando Jesus diz, Pedro, afasta o barco, vamos até o lugar de pesca e lança as redes porque vamos pescar. Pedro, ele fala para Jesus da situação. Ele expõe a Jesus a experiência daquela noite. E ele diz, Senhor, pesquei a noite inteira. Pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Ali estava o testemunho da frustração de um homem experiente, que dependia disso, que só sabia fazer isso.
E ele diz: o trabalho foi em vão. Olha, eu empenhei talvez todas as minhas energias, todas as minhas forças, todo o meu conhecimento, a noite inteira. Mas nós não pescamos peixe algum. Pedro poderia falar para Jesus: o mar não está para peixe. Não vale a pena pescar. Mas Pedro, durante aquele tempo, ele havia ouvido Jesus pregar a palavra. E agora Pedro se vira para Jesus e diz: mestre. Pedro já não diz Jesus, ele não trata Jesus como uma pessoa qualquer, mas agora, após ouvir a mensagem de Jesus, ele diz: mestre. Porque quando Jesus vem a nós, e ele fala, e ele usa pessoas para pregarem a sua palavra, para exporem as verdades do evangelho, nós passamos a conhecer Jesus. E Jesus já não é mais um desconhecido para as nossas vidas. Jesus agora passa a ser quem ele é, o mestre, o Senhor. Porque todos aqueles que ouviam a Jesus, todos aqueles que conheciam a Jesus e tiveram o privilégio de ouvir a sua palavra, os seus ensinos, já o chamavam de mestre, de rabi e de Senhor. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós temos um conhecimento de Jesus. Nós agora temos uma experiência com Jesus. E Pedro teve esta experiência de ouvir a Jesus. Então ele diz: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. A noite foi em vão. Mas agora Pedro diz uma coisa, irmãos, que chama a nossa atenção. Ele diz: mas sob a tua palavra lançarei as redes. Uma coisa que é interessante é que nós temos problemas. Cada um de nós aqui, irmãos, temos problemas. Nós temos problemas no trabalho, nós temos problemas na escola, nós temos problemas de relacionamento, nós temos problemas financeiros, nós temos problemas jurídicos, nós temos problemas pessoais, problemas emocionais, nós temos problemas que, se fôssemos listar aqui, a gente ficaria até o final da tarde e não chegaríamos ainda ao final de todos os nossos problemas. Problemas que afligem a nossa alma, problemas que afligem às vezes até mesmo a nossa fé. E quando o Senhor Jesus, ele se revela a nós, ele se revela para nós como aquele que tem poder para resolver os nossos problemas. Porque nele está todo o poder, toda a força. Nele subsiste a solução de todos os problemas. Mas Pedro, ele expõe o seu problema. Antes de falar, eu vou fazer, Pedro identifica ali um problema. Irmãos, como nós temos agido diante de tantos problemas que nós temos? Será que nós temos falado como Pedro? Trabalhei a noite inteira e não peguei nada. Trabalhei a noite inteira e não peguei nada. A minha experiência, me esforcei, me dediquei, eu me esforcei, me esmerei, não deu nada. Quantos problemas têm afligido a nossa fé, a ponto de nós estarmos às vezes esgotados, cansados e acharmos que não tem mais solução. E às vezes alguém fala assim: minha irmã, olha, o problema lá no seu lar está difícil, sabe, a pessoa o filho, o marido, a esposa, o sogro, a sogra, o sobrinho, não sei quem, mas pastor, não dá mais para orar, estou cansado, o problema parece que não tem jeito. É porque às vezes nós queremos resolver como Pedro, nós queremos viver como Pedro, encarar os problemas como Pedro, com o nosso conhecimento, com a nossa força, com a nossa experiência. Mas temos também que confiar em Jesus, temos que lançar os nossos problemas sob sua palavra. O que ele fala para Pedro é: lança a rede para pescar. O grande problema, irmãos, é confiar, é abrir mão do nosso conhecimento. Nós queremos ter o controle, nós achamos que temos a solução para todas as coisas, que é sempre do meu jeito, da minha forma, na minha perspectiva. Mas quando Jesus diz: lança a rede, Jesus está promovendo para Pedro uma perspectiva diferente de resolver o problema. E então Pedro diz: sob tua palavra eu vou lançar as redes. Tem problemas que são maiores do que a nossa força, sim. Tem medos que são maiores do que as nossas expectativas. Mas, irmãos, quando Jesus está em nossas vidas, ele direciona. Veja que ele chega, ele ocupa o barco de Pedro, ele já ocupou a vida de Pedro e ocupou agora a vontade de Pedro. Pedro diz: mestre, vou lançar. Às vezes falta em nossas vidas é Jesus ocupar as nossas vidas.
É ocupar o espaço que temos. Um dia aqui eu pregando aqui, eu falei que eu tenho a alegria de falar que Deus é o meu sócio. Na minha empresa, naquilo que eu faço, Deus, ele está lá. Jesus, ele entra no barco de Pedro, sabe? E aí ele entra agora nas decisões de Pedro, ele entra no trabalho de Pedro. Pedro podia olhar para Jesus e falar assim, mas quem és tu? Eu sou pescador, tu és filho de carpinteiro. Como é que eu vou obedecer a tua palavra? Será que Jesus não tem sabedoria e poder suficiente para entender os nossos problemas? Será que ele não tem conhecimento necessário para resolver? Será que ele não tem poder suficiente para curar uma enfermidade que a medicina diz que não tem cura? Ou será que Jesus não tem conhecimento suficiente para julgar as nossas causas na justiça? Para entrar no coração dos nossos filhos e mudar o coração deles? Ah, pastor, não. É do meu jeito. Eu já decidi, tem que ser dessa forma. A minha fé ou as minhas decisões, os meus problemas sob a palavra do Senhor. Não, eu vou continuar lutando. Eu vou continuar me esforçando do meu jeito. Irmãos, quando nós decidirmos lançar os nossos problemas, é interessante que Pedro, ele quando vai escrever a sua carta, ele diz, lá na frente ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Né? Pedro usa essa palavra de lançar tudo sobre o Senhor. O que Pedro diz agora é, olha, pode confiar no Senhor. Pode lançar sobre ele os seus problemas, porque ele tem cuidado. Ele atenta para você. Jesus, ele não falou assim para Pedro, Pedro, vai lá, procura um rio e vai lá e lança a rede. Não. Jesus falou para Pedro, faz o básico. Apenas vai ali, no lugar que você está acostumado a pescar, e lança as redes. Jesus nos manda fazer o básico. Confiar, acreditar, lançar sobre ele as nossas necessidades. Então ele diz para Pedro, lança. E Pedro então expõe, como se Jesus não conhecesse, como se Jesus não soubesse que o trabalho de Pedro foi em vão durante toda aquela noite. Mas não foi em vão. Jesus estava preparando o coração de Pedro para ouvir e vê-lo e testemunhar o milagre que o Senhor faria. Em um momento, um discípulo falou assim para Jesus, Senhor, quem pecou para que esse homem estivesse aleijado? Foi seus pais? Foi ele? Quem? E Jesus falou assim, não, ninguém pecou. Mas esta, não por causa disso, né? Mas ele diz, mas esta enfermidade é para a glória de Deus. Os nossos problemas, irmãos, é para a glória de Deus. As aflições que passamos no dia a dia é para que Deus se revele em poder e em misericórdia e que nós possamos perceber a bondade dele, o favor dele. O problema é que às vezes a gente não quer lançar a rede sob sua palavra, confiar nele. Então Jesus fala para Pedro, lança a rede. E Pedro então ele decide ouvir a voz daquele estranho, daquele homem que não tinha um histórico de pescador. Olha, Pedro era pescador e não apenas isso, mas ele tinha uma empresa. Pedro não era um simples pescador, mas ele era sócio dos filhos de Zebedeu, Tiago e João. O texto diz que eles eram sócios, eles trabalhavam juntos, eles tinham a mesma empresa. Então Pedro toma a decisão de jogar a rede, mesmo após uma noite inteira de experiência, de trabalho, de dedicação, não ter produzido nada. Agora ele toma essa decisão. Vamos lembrar, irmãos, que as nossas lutas não é somente nossas lutas. As aflições que a gente passa, as batalhas que a gente guerreia não são apenas nossas. O Senhor sempre está conosco. E no momento oportuno ele fará, ele virá ao nosso encontro. Ele trará uma resposta. Mas nós temos que confiar. A gente não pode desistir. A gente não pode abandonar o barco, não pode abandonar a fé. Não. Porque Jesus estava ali no barco de Pedro para mudar a história de Pedro. Então Pedro lança as redes sob a palavra do Senhor. Lançar os nossos projetos, os nossos pedidos sob a palavra do Senhor quer dizer que tem que estar em conformidade com a palavra do Senhor. Que aquilo que pedimos, que aquilo que fazemos e a forma como fazemos tem que estar em conformidade com a palavra do Senhor. Uma coisa que acontece muito em nossas vidas é diante de problemas nós orarmos com as nossas experiências. E nós não temos paciência. E isso é um problema nosso do ser humano. Porque a nossa vida é breve. Então a gente quer que tudo aconteça no nosso tempo. Só tem uma certeza que todos nós temos é que vamos morrer.
Não é isso? Isso é uma certeza absoluta, mas essa certeza absoluta que temos, ela nos provoca medo, insegurança, porque ninguém quer morrer. A gente não faz projetos para a morte, a gente não planeja a morte, não é isso? Ninguém planeja a morte. A única pessoa até hoje eu conheci que se preocupou com a morte foi um pastor amigo, que estava doente e falou assim para a esposa: quando eu falecer, você chama o reverendo Miro para fazer o meu velório. Reverendo Onésio. E foi uma das coisas mais inusitadas da minha vida, fazer o velório de alguém que pediu que eu fizesse. Mas a gente não projeta nada para a morte, e é a única certeza que temos. Então nós queremos, irmão, as coisas rápidas, do nosso jeito. Às vezes a gente quer cortar o caminho, falar assim: não tem que ser desse jeito, eu oro, mas eu oprimo, eu oro, mas eu não faço isso, eu oro, mas eu vou lá e me esforço para fazer. É como se eu não confiasse em Deus. E é como também, muitas vezes, a gente não busca o conhecimento adequado, a sabedoria dos céus para tomar as nossas decisões. Aquele livro que é um best-seller, tão conhecido em seus passos, o que faria Jesus, não pela ideologia apenas do livro, mas às vezes nós temos que parar e pensar o que Jesus faria em meu lugar em certas ocasiões, em determinadas decisões. O que Jesus faria? Coloque Jesus em todos os seus problemas. Qual é o problema que te incomoda esta semana? Em seu lugar, o que faria Jesus? Qual seria a resposta? Qual seria o comportamento de Jesus? Às vezes, irmãos, nós queremos resolver sempre na força, na nossa ignorância, como foi aqui, falado na escola bíblica, do nosso jeito. Mas nós nos esquecemos que nós e as pessoas que nós vivemos com elas também conhecem a palavra de Deus. E não é no desafio, não é na força que nós resolvemos problemas, mas é com amor, é com o ensino da palavra. Jesus diz: lança, e Pedro lança a rede. E quando Pedro começa a puxar a rede, eles não conseguem puxar, porque era muito peixe. E aí eles gritam para Tiago e João, fala: vem e ajuda a gente aqui. Aí eles vêm também e começam a pegar os peixes e eles enchem os 2 barcos. Jesus, irmãos, ali ele ultrapassou os limites dos sonhos e dos projetos de vida daqueles homens. Porque o texto diz que era tanto peixe que o barco estava afundando. Isso quer dizer que eles não estavam acostumados a pescar tanto. Eles pescavam menos. Os barcos deles eram barcos preparados para uma quantidade de peixe. Mas Jesus deu mais do que o barco suportava, a ponto de quase afundar os barcos. Lançou a rede de um barco. Encheram-se 2 barcos, além da capacidade deles. Quando nós confiamos no Senhor e quando nós lançamos sobre eles de fato as nossas ansiedades, Ele resolve os nossos problemas. Mas Ele resolve do jeito certo. E o jeito certo, irmãos, não é do jeito que a gente acha que é. Não é da forma que a gente determina que tem que ser. Não é no resultado que a gente já escreve na parede da nossa casa, ou na parede do nosso coração, ou no bloco de papel: eu quero este resultado deste jeito. Não é assim. O resultado é como o Senhor quer, no tempo oportuno, da forma que Ele determinou que tem que ser. Nós temos que aprender a esperar, perseverar. Pastor, eu tenho um problema aqui. Não é o Senhor. Não é o Senhor que está vivendo. Já faz anos. E a paciência já está por aqui. Aí o diabo está do lado. Eita, vai acabar. É isso que eu quero. Mas o Espírito Santo nos diz: nós devemos perseverar. Nós devemos confiar. Esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou o seu ouvido e ouviu a minha oração, a minha súplica e o meu grito de socorro. Nós temos que perseverar. A resposta, ela vem do Senhor, e quando a resposta vem do Senhor, é uma resposta que satisfaz. Eu trabalhei uma vida inteira numa empresa, não a vida inteira, o modo de falar, muitos anos, sofri um acidente, fui aposentado. Depois de 14 anos de aposentadoria, a minha aposentadoria foi cortada. E aí eu pensava: Senhor, e agora? E o que eu vou fazer da minha vida? E aí Deus foi suprindo todas as minhas necessidades. Tem suprido até o dia de hoje. E se eu tivesse me parado naquele dia para fazer um programa da minha vida: olha, agora eu vou trabalhar, vou deixar isso de lado, vou deixar aquilo, vou abandonar, eu vou, viver do meu jeito agora. Talvez não tivesse dado tão certo. Talvez não, com certeza, não daria tão certo como deu. O Senhor tem suprido, o Senhor tem nos abençoado. Irmãos, nós temos que aprender que no barco da nossa vida, quem manda é Jesus.
Nós não somos pilotos, nós não somos capitães, nós somos marujos. No barco da nossa vida, nós temos que obedecer ao mestre. Por isso que Pedro diz, mestre. Pedro não chama Jesus de marujo, de aprendiz, de colega de trabalho, ele chama de mestre. Jesus tem que ser o mestre do barco da nossa vida. Ele tem assistido todas as nossas adversidades, todos os nossos problemas, todas as nossas lutas, todas as batalhas que temos lutado dia a dia. Mas saiba que a resposta vem dele no tempo oportuno. E quando ele vem com a resposta, quando ele vem com a solução do problema, ela surpreende. As pessoas se espantaram. Nunca tinham visto uma pesca como aquela. Nós estamos falando de homens experientes, pescadores que tinham empresas. A pesca deles surpreendeu todas as pessoas. E quando veio a resposta, quando veio aquele monte de peixe, e Pedro olha para aqueles peixes, aí ele olha para Jesus e diz, Senhor, se afasta de mim, porque eu sou pecador. Pedro adora Jesus. Porque quando nós recebemos bênçãos do Senhor, irmãos, nós temos que aprender a glorificar a Deus. Nós temos que entender se as bênçãos vêm dele, ele é digno da nossa adoração, do nosso agradecimento, da nossa gratidão. Então Pedro reconhece, Pedro vê que o milagre que aconteceu não foi um acaso, não foi a posição do vento, não foi o clima que tinha mudado, não foi iscas que haviam sido jogadas para os peixes virem para aquela região, mas aquilo era um milagre que quem operou foi aquele homem, porque Pedro diz, sob tua palavra eu lançarei as redes. E o milagre acontece. O milagre surpreendeu todas aquelas pessoas. E não apenas Pedro e André, mas também João e Tiago viram o milagre. E eles seguem a Jesus. Eles abandonam, inclusive, a pesca, os barcos, e passam a serem seguidores de Jesus. Irmãos, Jesus está no barco da sua vida. Ele monitora a sua vida. Ele te dá instruções todos os dias. Ele fala com você todos os dias. O problema de Pedro ali era a falta de peixe. O problema que estava ali foi o resultado negativo de uma noite inteira de trabalho e esforço, de dedicação. E Jesus apenas falou para ele, lança as redes para pescar. Jesus tem falado ao seu coração. Muitas vezes ele tem falado diretamente com você, ele tem falado pela sua palavra. Ele tem usado pessoas para falar com você. Às vezes, quando você está ouvindo um louvor, o Senhor fala contigo. Quando você ler a sua Bíblia na sua casa, ele fala com você. Nós temos que ouvir a sua voz. Ouvir e nos submeter a ela. Ouvir a sua palavra e tomar atitudes que a sua palavra nos diz que temos que fazer. A palavra de Jesus estava sendo a condução dos atos de Pedro naquele momento. Pedro, ele trocou a experiência que ele tinha, o conhecimento que ele tinha em pescaria, pela fé, em obedecer a palavra do Senhor. Ele abdicou de todo o seu conhecimento e obedeceu ao Senhor. E o resultado veio. Nós temos que ter cuidados. E o cuidado de não querer viver pelas nossas experiências, pelas nossas forças. Achar que a gente pode, achar que a gente resolve, achar que tem que ser do nosso jeito. Enquanto nós acharmos isso, a gente vai dando murro em ponta de faca. Ou seja, a gente bate, dói, a gente recua. A gente só se machuca e se decepciona. E a gente não consegue progredir, a gente não consegue prosperar. A gente não consegue avançar, porque toda vez que a gente vai, a gente se machuca. E tem que voltar, sarar as feridas e depois tentar de novo e se machuca. É melhor ouvir a palavra do Senhor. E o Senhor está falando com você nesta manhã. Você tem decisões a tomar. Tome-as sob a palavra do Senhor. Você tem expectativas em seu coração, que essas expectativas elas possam se tornar realidades, mas sob a palavra do Senhor. Ouça a palavra do Senhor. Tudo que você for fazer, faça em conformidade com a sua palavra. Ore. Busque conselho se necessário, mas não tome decisões, não tome atitudes que sejam apenas focadas no seu conhecimento, na sua força, porque você vai se machucar, não vai dar certo. Lançando sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. O resultado da pesca veio e foi um resultado que surpreendeu. Alguém disse que Pedro teria um lucro muito grande naquela pescaria, porque ele pescou 3, 4, 5 vezes mais do que ele estava acostumado a pescar em uma noite. Mas veja que ele deixou tudo para trás e seguiu a Jesus. Isso quer dizer que as bênçãos, elas nos acompanham. A gente não corre atrás de bênção, mas elas nos acompanham. Nós só temos que correr atrás do Senhor. Nós só temos que continuar seguindo ao Senhor. E as bênçãos,
elas serão acrescidas às nossas vidas. Que Deus nos abençoe. E nós, como a igreja do Senhor, que nós possamos dia a dia sermos cheios das bênçãos do Senhor. Que sejam muitas pescarias em nossas vidas, mas pescarias como essas de Pedro, a grande pesca. Que Deus nos abençoe. Amém.